Bom dia. Quero agradecer o convite aqui, a CIF já. Bom, depois de sair do Ministério, é a primeira vez que eu participo aqui dos debates que a CIF organiza, mas já estive em outras oportunidades. É um prazer estar aqui. E para falar de um tema que é um tema que eu classificaria de início um dos temas mais chatos para se discutir, que é o financiamento da saúde. Nós estamos discutindo esse negócio já, pelo menos, desde a promulgação da Lei 8080. Mas acho que o tema também nos permite refletir sobre uma série de questões estruturantes das políticas de saúde no mundo contemporâneo, porque essa é uma questão que está sendo discutida em todo mundo. Eu acabo de chegar de um trabalho muito curioso e interessante. O governo chinês, Conselho de Estado, não foi o ministro da Saúde, decidiu, há 15 anos atrás, pressionado pela opinião pública chinesa, que acreditem que existe, e o sistema de saúde lá estava numa situação tão dramática que as famílias tinham que vender os bens que tinham, um automóvel, uma pequena propriedade, para poder pagar os custos de assistência à saúde da sua família. E o governo chinês então decidiu fazer uma série de mudanças estruturais do sistema de saúde, e no início deste ano decidiu fazer uma coisa que eu acho bastante interessante, acho que o Brasil devia fazer também: convidar 5 especialistas de vários continentes para fazer uma avaliação independente e crítica do que estava acontecendo lá. O governo chinês fez 2 exigências. Nenhum dos especialistas pode pertencer a nenhum organismo bilateral da Organização das Nações Unidas, nem Banco Mundial, nem BID, nem Organização Mundial da Saúde, e tinham que ser pessoas de prestígio, de expressão. Bom, resumo da ópera: convidaram um professor da Tailândia, uma pessoa muito comprometida com o sistema de saúde tailandês, um especialista em saúde pública da Austrália, 2 ingleses e este que vos fala. E lá fomos nós para a China, uma primeira visita. Visitamos o interior, que eles consideram a China média, o padrão médio de vida chinês. Fomos lá, conhecer um médico de família, policlínica, centro de saúde, hospital. Nos reunimos com profissionais, médicos, enfermeiros, gestores, lideranças políticas, produtores de medicamentos, de genéricos. Voltamos, já havíamos feito um levantamento de tudo que se publicou nos últimos 10 anos sobre o sistema de saúde chinês. Fizemos um primeiro relatório, voltamos aí para uma conversa com o governo, os vários ministérios. Eles ainda lá estão numa situação pré-SUS, né? Tudo fragmentado, tem saúde e tudo que é ministério. E agora, no final de setembro, nós fomos lá apresentar o resultado do nosso trabalho, e nesse momento o governo está digerindo o nosso relatório, que foi bastante franco, objetivo, claro. E é interessante como nessas viagens, né, eu fico impressionado como o SUS é um sucesso de pública e de bilheteria, mas aqui é um fracasso retundante da grande mídia. É impressionante, né? Lá, como é que vocês conseguiram? Aí, não, a gente está fazendo lá um negócio diferente, mas o pessoal lá parece que não gosta não, pelo menos a visão idealizada da classe média, de parte da classe média e da grande mídia, tenta classificar o SUS como um retumbante fracasso. Ele não é. Bom, mas essa questão da sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas de saúde é tema no mundo inteiro, ainda mais agora numa conjuntura de crise econômica, né? Curiosamente, uma das primeiras áreas que são afetadas pelos ajustes de porte neoliberal, macroeconômicos, são as áreas sociais, mesmo dos países ricos. Agora, o Ministério da Saúde de Portugal teve um corte de 20% no seu orçamento para os próximos anos, né? Mas eu queria começar, depois dessa introdução, dizer o seguinte, que os gastos nacionais de saúde, nós temos que olhar que eles expressam, em primeiro lugar, decisões e opções políticas, né, das sociedades. Ou seja, o grau do gasto público é reflexo dessas prioridades políticas.
E nós deveríamos partir, então, de algumas categorias para discutir o Brasil. A primeira delas é como é que vem se dando, nos últimos anos, a evolução dos gastos de saúde como percentual do gasto público total. Primeiro ponto. Segundo ponto, como vem se dando a evolução do gasto público dentro do gasto total de saúde. A participação do gasto público e do gasto privado. Terceiro ponto, como vem se dando a evolução dos gastos das famílias com assistência, com aquisição de medicamentos e outras despesas dentro do gasto total de saúde. E eu agregaria uma quarta categoria, que é o conjunto dos subsídios diretos e indiretos do Estado à classe média e ao setor filantrópico através de renúncia fiscal. Renúncia fiscal de subsídios. E aqui tem umas coisas curiosas. Tem sempre uma jabuticaba nesse negócio, né? O Brasil sempre inova e inventa. Então, a Receita Federal, no finalzinho da minha gestão, e é curioso que a Receita Federal ela não consulta o Ministério da Saúde sobre isso. Ela tem uma autonomia curiosa e complexa, porque eles decidiram que eu não, a Dona Maria, que trabalha na minha casa, a partir da portaria da Receita Federal, vai participar do financiamento da cirurgia estética de alguém que não gostou, acordou de manhã, olhou no espelho, achou que o seu nariz não está muito legal. Vou fazer uma cirurgia plástica, vou pagar e vou abater integralmente esses recursos do imposto de renda. Então, a Dona Maria está pagando a cirurgia estética da, sei lá de quem, de alguém. Isso é Brasil. Eu acho que não tem muitos centros no mundo que se permita esse tipo de renúncia. Não é? Avançando um pouco, eu vou agora me transfigurar no professor Adib Jatene. O professor Adib Jatene, em todo lugar que ele fala sobre financiamento, ele fala o que eu vou falar agora. E ele está coberto de razão. E é uma questão que não circula em lugar nenhum, ninguém fala sobre isso, ninguém discute isso. É o seguinte, ano de 2010, o governo federal gastou 45% do seu orçamento em juros, amortização e outros encargos da dívida interna. Metade, 45%. Ou seja, a bagatela de 635 bilhões de reais. Enquanto que para a educação destinou 2,9%, para a saúde 3,9%, para a assistência social 2,7%, para o saneamento 0,04%, para a ciência e tecnologia 0,38%. E aí, não tem jeito, né? Previdência social leva 22%, a burocracia, despesas do Estado e outras despesas que não são comprimíveis levam o restante. Mas o que chama a atenção é que metade de toda a riqueza, de tudo que o governo federal arrecada, vai para o pagamento da dívida interna, para pagar juros para, sei lá, 20 mil famílias. Dentro desse contexto, é dentro desse contexto que nós temos que olhar, dentro desse conjunto de princípios que eu coloquei, e dentro dessa realidade que ninguém discute, como sair dela, como reduz os juros, vai sobrar um pouco mais de dinheiro, a economia cresce, vai arrecadar mais, mas tem uma questão macroestrutural aqui, que é o complicado que ninguém fala. A segunda questão que sempre... Bom, e aí o Adib fala isso sempre, né? Ele leva a famosa pizza, mostra lá, metade da pizza é juros e tal. Bom. Então um abraço para o Adib Jatene, uma grande figura, um grande brasileiro. A outra questão que toda hora aparece quando se discute financiamento é o seguinte: parte da grande mídia imediatamente começa a dizer, peraí, não, está sobrando dinheiro, pessoal, que isso? Esse pessoal da saúde é engraçado, quer mais dinheiro? Para que mais dinheiro? Aqui, ó, desvio, falcatrua, TCU, aliás, o TCU agora virou impressionante, o TCU entende de derramamento de petróleo, transplante de órgãos, é uma coisa sensacional, né? Tem um poste técnico lá brilhante. Mas se mete em tudo, dá a aparecer sobre tudo, e aí a mídia se apropria dessa questão, muitas delas absolutamente frágeis, que não se sustentam, para colocar um carimbo. Não, o problema da saúde é de gestão. E essa é uma questão tão ridícula, porque em todo mundo, para todos os gestores, cotidianamente, a gestão é uma questão central. Nós cuidamos de gestão o tempo todo, acabamos de ver aqui um modelo, né, que muda a integração entre os entes públicos e introduz inovações de política, de coordenação, de gestão, que se traduzem
benefício para a população, melhor utilização, melhor eficiência. Então a questão da gestão está presente cotidianamente, e eu diria mais, é que a gente divulga pouco, e quando tenta divulgar, e agora a internet realmente vai ser, já está sendo nossa grande aliada, de poder divulgar o que a grande mídia nos proíbe de divulgar. Para mim, uma coisa assim, mais didática é a seguinte: quando você vê normalmente o Jornal Nacional, você, em segundos, você pode ir da mais cave e profunda depressão à mais profunda euforia, na linha do Nelson Rodrigues. E outro dia eu estava em casa, lá, de chinelo, vendo aquele negócio, e aí eu fui vendo e-mail, opa, tem uma coisa interessante aqui, era uma matéria maravilhosa sobre como o Brasil nos últimos anos, e eu fiquei particularmente feliz porque foi na minha gestão do Instituto Nacional do Câncer que nós começamos isso, como é que a gente revolucionou o transplante de medula óssea no sistema público de saúde. Como é que nós saímos de um cadastro de doadores voluntários de 40 mil para de 2,5 milhões, só perde na Alemanha e nos Estados Unidos. Enfim, é tudo positivo, tudo positivo. Eu, olhando aquilo, falei, puxa, que coisa legal, muito bom, mas alguma coisa estava me inquietando ao mesmo tempo, e eu descobri no final porque em nenhum momento da matéria tão maravilhosa, que mostrava pacientes curados, criancinhas felizes, mães gratificadas, hospitais bem equipados, nem SUS, nem sistema público foi dito em nenhum momento. A impressão que se tinha é que aquilo ali tinha caído do céu. Algum benemérito, alguma entidade cósmica, filantrópica tinha implementado aquilo. Aquele é resultado do SUS, do Sistema Único de Saúde, do sistema público, mas essas palavras não aparecem na telinha. Pelo menos a do Blim Blim. Então essa questão da gestão, ela é utilizada para que se evite a discussão sobre a questão central que eu coloquei. De onde nós vamos tirar recursos necessários e suficientes para a consolidação, aprofundamento e qualificação do sistema público. E tem várias iniciativas aí, o companheiro aí da Universidade Federal Fluminense, uma nova questão que nós vamos ter que discutir, viu, Darcy? É a recente aprovação de uma lei que cria a empresa que vai gerenciar os hospitais universitários. Né? Eu quero lembrar a todos, como diria o professor, como diria o meu querido Leonel Brizola, vim de longe, eu participei ativamente da elaboração de vários pré-projetos de redação da Lei Orgânica da Saúde na Universidade de Brasília, na época da Constituinte. E nós todos nos lembramos que nós fomos derrotados em um artigo que transferia os ministérios do MEC para o Sistema Único de Saúde. Então os hospitais universitários continuaram subordinados ao MEC, e com a questão da autonomia universitária, acreditem se vocês quiserem, mas o que dá a base legal hoje, a inserção dos hospitais universitários no SUS, é um convênio. É uma relação convenial ainda. Por quê? Porque os hospitais estão subordinados a outro ministério e dentro da autonomia universitária tem toda uma outra lógica e dinâmica de funcionamento. Agora aprovaram uma empresa que vai gerir os hospitais do MEC. Ninguém sabe como fica a questão da autonomia universitária, como fica a questão da inserção desse novo ente dentro do sistema de saúde. Mas eu queria provocar aqui, fazer uma provocação, dentre inúmeras medidas gerenciais que estão avançando aí, aperfeiçoamento do sistema de compras públicas, a questão do cartão do SUS está andando, me parece importante começar a discutir e enfrentar essa questão. Eu diria que seria uma cruzada histórica pelo fim da tabela do SUS. Porque a tabela do SUS hoje nada mais serve como um instrumento de luta política de segmentos e subsegmentos do complexo industrial da saúde para tirar recursos do bolo. Nós temos que avançar na linha de orçamentação global, coparticipação do financiamento, custos reais e começar a trabalhar em cima desse tipo de remuneração e de pagamento. E aí, na China, viu uma coisa muito interessante. Eles estão testando em alguns hospitais, dentro de um profundo modelo de reforma administrativa dos hospitais públicos, a introdução de protocolização, guidelines, associada a incentivos profissionais. Ou seja, os profissionais que aderem a trabalhar dentro de determinados protocolos têm ganhos financeiros do ponto de vista de desempenho, de resultados. Então, uma coisa interessante. Bom, mas, então, ao invés de... Eu procurei substituir toda a discussão sobre a questão de gestão
por outra visão, que é da sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas de saúde em todo o mundo. E essa questão é fundamental porque, primeiro, devido ao aumento rápido dos gastos, que afetam a demanda, transição demográfica, transição epidemiológica, transição tecnológica e também o que eu chamo de transição cultural, que é a construção de uma ideologia consumista dentro do sistema de saúde que afeta a expectativa dos pacientes e o comportamento dos prescritores, somente dos profissionais médicos. Segundo, a crise fiscal e econômica que reduz os recursos disponíveis para o setor saúde. E terceiro, os gastos crescentes com assistência médica em termos de percentual do PIB, que acontece em todo o mundo. Agora, por que os gastos crescem? Recentemente, o Rubem, cadê o Rubem? Está lá atrás, organizou há poucos meses atrás um evento muito interessante aqui em São Paulo, e um professor especialista americano nos mostrou um dado muito impactante, né? O principal fator envolvido com o aumento dos gastos médicos, com a inflação médica, é a inovação tecnológica. Ela pode ser considerada responsável por impacto de 50% e 3/4 dos crescimentos com os gastos, né? É claro que a tecnologia pode reduzir custos, mas neste momento predomina o aumento de gastos. E aqui, as estratégias comerciais das indústrias e o trabalho que é feito sobre os profissionais médicos é absolutamente fundamental. Ele mostrou um slide nos Estados Unidos. O envelhecimento é responsável por 2% do impacto, a demanda induzida por 10%, custos administrativos entre 3% e 10% e a tecnologia incorporada de 40% e 65%. No caso do envelhecimento da população, é claro que ele também tem um impacto, né? E aí nós temos que trabalhar no sentido de reduzir o impacto do envelhecimento futuro, não é? Envelhecimento ativo e autônomo, levando a uma menor taxa de uso do serviço pelos mais velhos, ou seja, promoção, prevenção precoce, acompanhamento de diabetes e hipertensão, parece ser uma coisa extremamente importante para evitar o impacto do envelhecimento nos custos também. E o terceiro fator, que é como é que se constroem as expectativas, né? Aquela velha história que agora os médicos militantes que estão aqui sabem, né? O Dr. Google é um novo terapeuta no mercado. Então o cidadão vai na internet, digita sua doença, presumível, e já vem ali tudo, né? Sinais, sintomas, prognóstico, literatura internacional, remédio, ele imprime 150 páginas, leva no consultório, doutor, essa é a minha doença, e aí? Eu quero isso tudo aqui, ó, ressonância magnética, não sei o que, de pósitrons, biotecnologia de ponta, eu quero esse negócio, senão eu vou para a justiça, entro com mandado de segurança e consigo isso. Ou seja, educação, informação adequada, construção de uma nova consciência política, né? A questão da sustentabilidade econômica e financeira não é uma questão dos governos, nem dos especialistas, é de toda a sociedade. Agora, no Brasil de hoje, o que tem de novidade? O que está rolando? É o seguinte, primeiro, emenda 29, domingo, o deputado Tarcísio Peroni, da Frente Parlamentar da Saúde, me liga. E aí, Peroni? Ele falou, olha, eu estou oscilando entre a depressão e a euforia. Eu falei, por que não? Porque parece que a oposição está apoiando a emenda 29. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, o governo seria contra a regulamentação, porque o que está lá é o projeto de lei do senador, então o senador Tião Viana, governador do Acre hoje, que propõe 10% das receitas líquidas. Tá? E vejam, propõe 10% das receitas líquidas graduais, 8,5%, 9%, 9,5% e 10%. Do ponto de vista de impacto, eu acho que é razoavelmente absorvível, até porque você teria 4 anos para discutir depois outra questão, que é possíveis fontes do futuro impacto desses recursos no orçamento do Ministério. E já está no papel, já tem no papel, por exemplo, a velha discussão de recriação de um imposto sobre movimentações financeiras, imposto sobre grandes fortunas, o aumento da CSLL das instituições financeiras e a tributação de remessa de lucros posterior como possibilidades de fontes de receita para a eventual aprovação da regulamentação da emenda 29. Agora, mais recursos, nós queremos mais recursos para quê? E essa é uma discussão também importante. Não teria o menor sentido conseguir um aumento de recursos significativo para o sistema de saúde e a gente jogar tudo isso em hospital. Pelo contrário, né, nós temos que consolidar, ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família. O exemplo que eu dou é o Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro nós tivemos uma praga, que foi o prefeito César Maia, que destruiu o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Quando ele saiu, a cobertura do Plano de Saúde da Família era 3,5%, hoje já está em 30%. A Zona Oeste, que era o deserto sanitário, 1 milhão de pessoas, se o filho tivesse febre de madrugada, essa mãe tinha que pegar o ônibus e andar 1h30 até o serviço de saúde mais próximo. Né? Então, estão sendo estruturadas policlínicas com PSF hipermodernos, o Adib teve lá, ficou maravilhado. Tem eletrocardiógrafo digital, ultrassom digital, raio-x digital, agente comunitário de saúde, enfermeiro, dentista, médico, SAMU integrado, regionalizado. Então o Rio de Janeiro está mostrando que é possível mudar e integrar essa visão da atenção básica com policlínicas, núcleos de apoio à saúde da família, os CAPs, SAMU, atenção domiciliar, assistência farmacêutica, vigilância, promoção e prevenção. O segundo, nós queremos com esse dinheiro o quê? Ampliar o acesso da população a serviços que são absolutamente fundamentais. A doença do presidente Lula, mais uma vez, traz à tona a questão do câncer como grave problema de saúde pública. Nós temos que ter mais centros de atenção especializada, incorporar novas drogas, etc, etc. Mais dinheiro para quê? Para qualificar a macrogestão do sistema. Mais dinheiro para quê? Para trabalhar cada vez mais em políticas interdisciplinares e intersetoriais. Né? A questão da determinação social da saúde. Nunca esqueçamos que saúde tem mais a ver com outras coisas do que com medicina. Então nós temos que trabalhar sempre, cada vez mais, com as questões estruturais que estão na base do processo de adoecimento. E mais dinheiro para quê? Para uma coisa nova que está acontecendo no Brasil, e isso está dando muito bem, que é pesquisa, inovação e as PPPs, parcerias público-privadas, dentro do conceito de complexo industrial da saúde. E aí eu queria falar também um pouquinho que nós temos que olhar dentro da crise a saúde como parte da solução do problema, e não como problema. Porque a saúde tem uma dinâmica econômica positiva. Ela cria emprego, renda, desenvolvimento, inovação, prosperidade, além de melhorar as condições de vida de todas as pessoas. Então, eu sugeriria fortemente a todos os governos, enfim, no que eu participei, presidente Lula, não foi possível, é que os ministros da Fazenda, do Planejamento, façam estágios no Sistema Único de Saúde, de preferência bem na periferia, em lugares bem pobres, onde tem um PSF. O cara só pode ser ministro da Fazenda depois de trabalhar 6 meses, não ficar olhando, 6 meses no PSF aqui na periferia de São Paulo, lá em São João de Meriti, ou lá no norte de Minas Gerais. Isso vai dar muito. E por quê? Provocando mais ainda. É porque essa turma não usa. Essa turma tem um plano de saúde subsidiado por nós. Estima-se que a renúncia fiscal e os subsídios chegue a 15 bilhões de reais por ano, somando renúncia fiscal das famílias de classe média que abatem as despesas com planos de seguros, renúncia fiscal das empresas e os gastos com os funcionários públicos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, eu sou funcionário público, mas o governo me dá um subsídio, normalmente 50% do gasto aproximadamente, às vezes mais, para que eu tenha um plano privado, que é uma distorção total. Nada contra que as pessoas queiram optar por um plano privado, como aliás acontece na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer lugar, que pague, desde que pague do seu bolso, e não que esse recurso saia do orçamento da União. E eu queria fazer um último comentário sobre a dificuldade que nós estamos tendo de regulamentar a emenda 29, é uma reflexão política. É que eu percebo que a crise do financiamento e essa lenta agonia, que a gente não consegue sair desse negócio, expressa uma perda de hegemonia do que nós chamamos do movimento da reforma sanitária. Né? Ou seja, a mesma capacidade de mobilização que nós construímos nos anos 70, 80, início dos 90. Né? Nesse caminho nós perdemos o quê? Perdemos o apoio sindical. Outro dia tinha uma matéria paga no jornal de um conjunto, todas as centrais sindicais, né? Uma série de reivindicações ao governo, não havia uma única linha sobre saúde. Por quê? Acordo coletivo, plano de saúde, o SUS é muito bonito para eles na retórica. Não, nós apoiamos o SUS, mas também não usam. Então perdemos o apoio dos trabalhadores, dos movimentos sindicais, os funcionários públicos não usam, tem subsídio para ter plano privado, e tem essa questão da ideologia da medicina privada, que contamina a nova classe média, e é uma questão nova que nós vamos ter que refletir. O que acontece com os 30 milhões de brasileiros que começam a ter dinheiro para comprar, para pagar, para consumir, e a sua relação com o sistema de saúde. Né?
Então, a meu ver, essa perda de hegemonia do movimento que inscreveu na Constituição que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ela se expressa de uma certa forma nessa incapacidade de fazer valer a força política de regulamentar a emenda 29. É isso. E vai ser um prazer debater com os senhores. Alô, duas observações. Quando começou essa questão da classe média saindo do SUS, o Eugênio Vilas Mendes, lá atrás, ele cantou essa bola. Falou, vai deixar de ter visibilidade, porque a classe média não tem, ela tem a organização. E eu lembro, em 95, eu tenho guardo nos meus arquivos com muito carinho aí um telegrama do ministro Jatene, lá que teve a discussão do posto, aquele posto subcheque lá que a mídia financeira criou a ideia de que o Brasil ia acabar no dia seguinte. E ali eu fiz um artigo mostrando que aquilo representava 1,40 avos da taxa de juros, da taxa básica da economia, que era... Eu chamo a atenção para um ponto aí, que a gente tem que tentar, nós estamos tentando trazer para o brasileiro, para o novo projeto de jornalismo do começo do ano, é o seguinte: no Brasil só vira, até agora, só virava política econômica o que passava pela mídia, pela velha mídia. Então, por exemplo, a saúde é sempre visto do ponto de vista negativo, isso é uma tradição que vem desde o início do século. Qualquer gasto que não seja, que não atenda interesses financeiros bem claros, São Paulo, Rio de Janeiro, é visto como antinacional. Seja gasto no Nordeste, principalmente gasto com o povo. Nos últimos anos, o único setor com acesso à mídia foi o financeiro. Foi o financeiro. Você pega aqui a crise de 2008, tinha setores que estavam quedas enormes de produção que não entraram na manchete. O Banco Central dizia, a atividade econômica está robusta. Então, o que vai mudar a política econômica, a política social, é a maneira como esses movimentos legítimos vão se organizar na internet. A internet é o caminho. A nossa ideia aqui de montar essa sala de inovação, sala de gestão e sala de saúde, vai ser o seguinte: jogar no ambiente que tenha visibilidade, jogar informações relevantes, conceitos relevantes, até mais que as informações, porque se você pega hoje a consolidação do financismo na economia, isso é só de slogan, não é em cima de análise. As análises estão apuradas, quer dizer, o que se constata agora de erros de análise depois da crise de 2008, isso a gente já apontava nos anos 90. Então, há necessidade de organização, que acabou o monopólio da notícia pela mídia. Isso aí o Economist já admitiu, o País admitiu. Quem vai gerar notícia agora são os centros, organizações, grupos, movimentos. Por isso que eu reitero, digamos, esse convite para que a gente crie essa rede de saúde, porque a nossa ideia o que é? Você tem um jornal que vai ser criado aqui. Você vai ter um conjunto de redes que vão gerar informação, mas sem essa intermediação. O que o jornalista vai fazer vai ser pegar aquela discussão que está ocorrendo e transformar em notícia, mas sem ser dono da notícia como ocorre hoje. Hoje, se vem alguém aqui, eu estava lendo aqui algumas matérias de 95, um período em que o Dr. Jatene virou herói lá, foi quando ele começou a impor um conjunto de condições aos municípios e tudo, era enaltecido pela mídia. Quando ele entendeu a batalha sanitarista, caiu de cabeça e se transformou no grande porta-voz aqui, ele passou a ser visto como o anacrônico e o adversário. Né? Então, eu acho que essa questão de organizar as informações jornalisticamente, sem passar, gerando as suas próprias informações e debates, eu acho que é a peça central nessa revitalização aí do movimento de vocês. Não é de vocês, é o movimento nosso. Isso aí é uma questão de cidadania aí fundamental. Então, está aberto aí o convite para que a gente reforce, digamos, essas discussões pela rede. Eu acho que um dos temas centrais aí que a gente vai ter que enfrentar, que eu acho que é fundamental nessa quadra para o desenvolvimento da saúde no país, a gente teve nos anos 90 todo esse problema que se discutia do corporativismo, da necessidade de flexibilizar a gestão e tudo mais. Houve experiências de gestão, mas num certo momento eu acho que nós vamos ter que fazer como compatibilizar o setor público de saúde, que tem sua vocação pública também, tem o corporativismo, tem o corporativismo ruim e tem o corporativismo bom também. Com a questão das organizações sociais e das filantrópicas, isso vai se dar num plano que eu acho que ainda não está bem equacionado, como já foi colocado aqui,
que são os modelos de controle social de transparência pública. Eu acho que as organizações sociais, que têm um papel na flexibilização muito importante, se não houver um investimento pesado, investimento que eu digo não é financeiro, um investimento pesado, na consolidação de conselhos de usuários, conselhos de bairros, eu acho que não vai ganhar legitimidade. Eu acho que a flexibilidade é muito importante, mas vai ter que ter um impacto, como nós conseguimos em algumas áreas, aí, um impacto entre esses modelos mais flexíveis, as organizações sociais, as filantrópicas, o setor público, mas principalmente o usuário. Né? É por isso que eu acho que esses modelos de governança aí vão ter que ser bem explicitados e bem aprimorados para que essa recuperação das bandeiras que foram perdidas aí quando a classe média e os sindicatos se afastaram do serviço público de saúde, possam ser revigoradas aí. Acho que é um dos grandes desafios, e acho que o ministro Temporâneo poderia falar um pouquinho sobre essa questão da transparência, dos dados e da governabilidade. Esse foi um dos temas assim que eu me envolvi mais pessoalmente. Há uma questão muito complicada politicamente. Você tem, de um lado, um certo consenso entre, eu diria, grande parte dos especialistas, de que é impossível construir um mundo contemporâneo, um sistema de saúde com as características que nós queremos, incluindo as da transparência, eficiência, custos compatíveis, qualidade, dentro da estrutura rígida da administração pública direta. Eu tenho 35 anos de experiência em gestão, eu já presidi empresa estatal, já fui secretário de saúde, subsecretário, presidente do INCA, secretário da SAS, ministro, pesquisador, professor da Fiocruz. Não acredito que isso seja possível. Sempre que se começa essa discussão, surge uma tensão entre uma visão muito clara, muito cristalizada de setores vinculados à esquerda sindical, que defendem que sim, é possível, dentro do atual marco legal, ter uma administração pública com essas características, flexíveis, transparentes, ágeis, de qualidade. Eu não acredito, mas eles defendem que sim. E a vida real. Então, o que começou a acontecer, principalmente a partir de 1990 e 2000? A vida real é a seguinte: o prefeito, quando é eleito, e tem uma experiência muito curiosa, o deputado federal do Rio Grande do Sul, não me o nome dele agora, era um dos mais ferrenhos antagonistas de qualquer mudança no status quo da administração, dos modelos. Aí ele foi eleito prefeito de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Em 6 meses ele se transfigurou. Foi um milagre. E quando ele sentou, viu o orçamento que ele tinha, viu o modelo que ele tinha para a gerência, falou: esse troço não vai funcionar, eu estou louco. E, encontrando ele em Brasília, qual não foi minha surpresa que aquele homem tinha sofrido uma transmutação profunda da sua alma de administrador, simplesmente porque passou a viver a realidade. Eu sei que nas reuniões que eu ia no Conselho Nacional de Saúde debater e discutir com os companheiros lá, eu dizia isso: olha, vocês aqui estão simplesmente impedindo a modernidade. Enquanto vocês estão aqui impedindo a modernidade, inviabilizando o projeto de lei que nós encaminhamos das fundações estatais de direito privado, a realidade é a seguinte: tem prefeito terceirizando, e aí é o equívoco, as organizações sociais se multiplicam, os governadores estão se virando para aprovar leis estaduais criando as fundações estatais, o governo petista da Bahia está fazendo PPP para construir, equipar e administrar um hospital público. Então, a realidade é essa, e as vestais do imobilismo e da defesa do purismo do Estado, e o Estado que já não existe mais, continuam nessa posição. Eu concordo com a linha do Nassif. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado para não cair numa privatização disfarçada. Né? E como é que você impede isso? Primeiro, que o modelo seja absolutamente transparente. Né? Conselho de administração com participação de funcionários e representantes de pacientes, da comunidade, prestação de contas na internet, fiscalização dos órgãos de controle, CGU, TCU, contratos públicos e claros do que vai ser feito com o dinheiro público, prestação de contas permanente. Agora, pelo amor de Deus, querer me convencer de que um médico ou enfermeiro
para trabalhar, você tem que ter estabilidade rígida e plena, isso não existe. Isso não existe no lugar nenhum do mundo. Né? Então eu acho que, infelizmente, né, essa visão, a meu ver, equivocada, impediu que nós avançássemos num modelo nacional, que seria o das fundações estatais, direito privado. O que está acontecendo? Esse modelo foi engavetado e agora saiu a empresa do MEC, que eu não sei se é melhor ou se é pior, uma empresa pública para a administração dos hospitais. E os governadores e os prefeitos foram à luta, não estão nem aí. Lá no Rio de Janeiro, a atenção primária toda é a organização social. Agora, curiosamente, sabe qual é a organização social que está tocando o Programa de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro? Acreditem, pasmem, senhores, é o Viva Rio. O Viva Rio, que é uma ONG respeitadíssima no Brasil, né, que luta contra a violência, pelo desarmamento, pela justiça social e tal, se transformou no OS, ganhou um contrato e está trabalhando, implantando o PSF. Seria uma expertise na área da saúde. Seria uma expertise, quer dizer, então, eu concordo. Eu acho que essa agenda dos modelos jurídicos institucionais, a agenda do modelo de gestão, a agenda da relação público-privada, no SUS que nós estamos construindo, ela é absolutamente central. Um outro ponto de dúvida que eu tenho aí é essa questão do pagamento do procedimento. Teve essa discussão dos anos 90, eles falavam de modelo inglês, a questão tem uma palavra aqui, captação, pagamento por captação. Não, foi o português, o brasileiro para captação. Como que está essa discussão hoje, digamos, no âmbito do movimento sanitário? Bom, eu preciso chamar a atenção de que foi um avanço a introdução do pagamento por procedimento em relação ao pagamento por ato que havia antes. A introdução da IH no início dos anos 80 na Previdência Social significou o que nós chamamos de DRG, a Inglaterra usa, vários países usam, os Estados Unidos usam. Por outro lado, a Inglaterra, por exemplo, inovou exatamente na questão da atenção primária, ou seja, o médico, além de receber um salário, como aliás o filme SOS Saúde do Michael Moore é muito, quem viu, muito curioso, quando ele compara o sistema de saúde americano, francês, inglês e cubano, né, com aquele humor ácido que ele é peculiar, e ele entrevista um médico do sistema de saúde inglês, um médico comum, um médico, vai na casa dele, vê o carro dele estacionado na porta da casa, olha assim, fala assim, cara, é seu, você comprou o pedido como médico, sobe na casa, o apartamento de classe média, muito bom, bonito, sim. Bom, e qual é o seu salário? 10 mil euros, assim, ele ganha. E como é que funciona? Bom, ele tem um salário fixo e ele tem um determinado bônus de acordo com pacientes, por exemplo, pacientes diabéticos que não se internam, pacientes diabéticos controlados, pacientes hipertensos controlados, né? Cobertura vacinal da população naquela área, número de mulheres da área dele, adscritas a ele, que realizavam as consultas de pré-natal regularmente, uma série de... Eu acho que essa questão começa a ser discutida no âmbito das mudanças que o Cris Padilha está pensando para o PSF no Brasil. Isso é uma questão. A outra questão é que eu ainda acho que nós viramos reféns de uma coisa chamada tabela. Eu acho que nós temos que nos livrar cada vez mais da tabela. O sistema de ANH tem que servir cada vez mais como um sistema de informações e o sistema de remuneração ser um sistema em cima de um planejamento, metas, indicadores, custos e orçamentação global. Ora, se eu tenho, no meu município eu tenho o quê? Eu tenho a soma do orçamento da transferência federal, dos recursos do Estado e do orçamento do município. Eu tenho um fundo. E eu tenho um conjunto de serviços e de políticas. Né? Não é complexo imaginar que eu possa... Claro, na conjuntura atual, na serviço, não é possível. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, é isso que eu queria chamar a atenção aqui. Ninguém acredita nessa frase que é possível fazer mais com menos. Nem o meu querido ministro Padilha acredita. Eu passei o mesmo constrangimento que ele passa hoje. Ele tem que acreditar, porque é o que ele tem. Mas o que ele vai conseguir fazer mais com o que ele tem hoje é pouco para o tamanho do desafio. Não que seja pouco. São coisas importantes que vão acontecer e estão acontecendo, porque eu também me esforcei muito para fazer coisas boas.
Mas é diferente quando eu digo, eu sou ministro de um país que já tem um sistema de saúde estruturado, eu tenho uma grande classe média, as desigualdades se reduzidas, as iniquidades foram superadas, os direitos estão garantidos, mas eu preciso de mais dinheiro para melhorar esse sistema. Não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo um país desigual, iníquo, com muita miséria, com muitas diferenças, que precisa aumentar sua cobertura, ampliar serviços, melhorar a qualidade, pagar melhores profissionais. É outro papo. Eu preciso de mais dinheiro para isso, é para construir o sistema, não para aperfeiçoar um que já está construído. É radicalmente distinto. Então, desculpem, mas essa frase não vai nos levar a lugar algum. Nós todos sabemos disso. Fazer mais do que temos, teremos que fazer isso sempre. É a responsabilidade do administrador público. Mas não construiremos o SUS que necessitamos sem a aprovação e regulamentação da emenda 29, que é alguma coisa entre 40 e 160 bilhões a mais no orçamento federal. Isso. O resto é retórica, é jogar para a plateia. Acho que é importante isso aí. Olha, é importante que a temporada está dizendo, você foi defensora dos programas de gestão desde que surgiu nos anos 90. Mas os programas de gestão, para quem está fora desses modelos de gestão, de repente virou uma pedra filosofal até para os macroeconomistas. Quando teve o câmbio lá em 94, assim, aquela loucura do câmbio apreciado, eu lembro do debate que teve no Rio de Janeiro, estava o Saprano, falou, não, as empresas já conseguiram 40% de aumento de eficiência com programas de qualidade, mais 40%. Tira o número da cartola. Como se, por exemplo, você teve recentemente o próprio Quedal, que é um dos grandes nomes aí, o Falcone achava que era possível ter ganhos na Previdência da ordem de bilhões de reais com programas de qualidade. Esses programas de qualidade, que são relevantes, eles pegam processos, pegam a conta de luz, pegam alguns processos, racionalizam, conseguem alguns ganhos, mas perto da dimensão do problema, de repente você tem problemas que estão ligados a questões legais e burocráticas que são muito maiores, que geram ineficiências muito maiores do que você meramente mapear processos. Mas quando se fala em gestão, eu acho que Minas aí deve poder trazer boas lições, porque Minas tem a questão da gestão e tem a questão do conhecimento do setor. Os programas de gestão, eles pegam coisas padronizadas, linhas de montagem, definem processos, mapeiam melhor aqueles processos. Mas não conseguem enxergar o todo. E às vezes o todo ele tem disfuncionalidades que são muito mais amplas do que o mero mapeamento de processos. Eu acho que isso também é uma bela contribuição se desmistificasse um pouquinho. Não é minimizar o programa de gestão, mas dar a verdadeira dimensão a eles. Por exemplo, nós tivemos um programa de qualidade na TV aqui em São Paulo. Mapearam e chegaram a uma conclusão fantástica. Se o Jornal da Noite fosse fechado às 5 da tarde, os ganhos seriam tanto. Ou seja, a gestão, acima da gestão, tem que ter um cheiro com a visão sistêmica, senão fica uma maluquice. E essa questão de resolver tudo via gestão, olha, lá atrás eu lembro que nós tivemos grandes discussões aqui na Faculdade Paulista, que falaram, não, o sistema não precisa de gestão, precisa de recurso. Ora, agora, recurso sem gestão significa mais desperdício. Mas você pegar um sistema que está mal gerido e tirar o recurso, significa desorganizar muito mais. Então, acho que tem que ter uma qualificação adequada aí dos limites da gestão, para não pretender que a gestão resolva problemas crônicos aí, e problemas estruturais. Quem é do ramo fica aqui há uma semana discutindo, né? É muito prazeroso. Eu queria pontuar alguns pontos e reativar alguns que eu acho que ficaram sem ser tocados. Em primeiro lugar, a questão da visão sistêmica do NACIP, eu acho que isso é fundamental, senão a gente vai ficar enxugando gelo em gestão de processos, isso para mim está corretíssimo. E aí eu fico pensando, é um problema complexo, nós temos que ter uma solução complexa. Então nós vamos ficar esperando no 29, a gente já dá para fazer algumas coisas. E eu estive pensando, primeiro, com relação aos hospitais regionais. Então, vou pegar a Macro Norte, que a gente tem governabilidade, então fomos propor para o Ministério Público. Fizemos a rede está objetivamente um case clínico, agora tem que ser um case de financiamento, de sustentabilidade. Né? O Elvésio foi muito pactuou com a gente, vai colocar agora a parte do governo federal no financiamento da rede que não tem. Então, vamos discutir contratos.
Aí chegamos no Ministério Público. O Ministério Público escreveu, está na página do Ministério Público de Minas, que da agora em diante o hospital público tem que ser gerido pelo público. Aí nós fizemos uma reunião com todos os promotores da região e o procurador do CAU Saúde, nosso cara extremamente aberto, o Dr. Gilmar, é parceiro, falou: me ajuda a resolver um probleminha aqui. Vou pegar o Hospital do Brasil de Minas, eu fui diretor. Pela lei, nós estamos abrindo agora, fizemos edital, vamos abrir uma UTI neonatal lá. Já tem uma DU, município de 30 mil habitantes, responde por 400 mil habitantes na sua referência. Como que eu vou fazer para contratar funcionário? O município estourou, é o município do Brasil hoje, tem a maior relação saúde, orçamento municipal, né, pela própria referência. E como é que eu vou contratar o funcionário? Não tem jeito de contratar, já atingiu 54%. Segundo, pela lei, a licitação ela tem um rol, então eu só posso licitar no rol. Então o 1, depois o 2, depois o 3. Por algum problema, se eu tenho uma intercorrência, como é que eu vou ter que licitar o óleo, combustível ou parafuso do caminhão primeiro que eu sou? Terceiro, no pagamento. Quando eu começo a pagar, aí que é a questão que o temporão colocou, é inviável. O modelo de hospital público hoje, ele é inviável. Não tem jeito. Aí quando a gente colocou, como é que eu pago o empenho da saúde primeiro, que eu recebi o dinheiro do SUS ele é sagrado, ele vem mesmo, e o da prefeitura para pagar o outro empenho, que é recurso próprio, ou recurso de repasse qualquer, eu tenho que pagar primeiro o empenho pela ordem. Então, ou seja, no mundo real, impossível. Aí, qual foi a minha surpresa? Eu coloquei na mesa, me dá solução. Nós estamos aqui num discurso, não tem solução. Aí agora, dia 12, nós temos uma reunião. O Ministério Público autorizou, nós vamos colocar todos os hospitais públicos hoje. Estou conversando prefeito por prefeito, os regionais do nosso interesse, para instituições filantrópicas e administrativas, São Camilo vai ser a primeira. Lá em Coronel Fabriciano, que é um conurbado, houve um colapso no hospital, em Ipatinga, Coronel Fabriciano está aberto, Timóteo. Nós tivemos uma solução com o Ministério Público Federal, os 3 municipais, os 3 estaduais. O Estado comprou o hospital, como filantrópico, vai entregar para São Camilo, fizemos isso com pacto. Ou seja, eu acho que com conversa, com convencimento, esse modelo não tem jeito, o Ministério Público vai ter que aceitar. Esse é o primeiro ponto, concordo com o temporão, é insustentável. Qual que é agora a expertise que a gente tem que ter e que nós não temos? É gestão de contratos. Qual é a modelagem correta? Que o financiamento nem preocupa, porque está claro, nós conseguimos fazer lá em você começa a pegar dinheiro que tem já alocado, você já começa a fazer um teste. Como é que você faz isso? Tirando de hospital pequeno. Então, na resolutivo, você deixa morrer. O hospital começa sem lei, não podemos nem conversar. Ele é insustentável, não tem a menor condição. E nessa região que nós temos esse hospital regional, nós temos 7 hospitais de pequeno porte. E nenhum resolve. Né? E a assistência, quando ela é feita, o usuário hoje, independente, ele quer ser atendido. Ele não quer saber se é você ou você. A questão do registro, nós já estamos superando. Os registros agora são realizados no domicílio, que é outra questão também que impacta o prefeito querer ter ali, o usuário querer ter ali, está superado. Então, ou seja, os problemas nossos, o diabo mora no detalhe mesmo. É o mundo real que faz a gente cair na real, né? Fazer a transformação que o deputado teve. Então, é trazer essas pessoas para esse mundo. E aí, eu queria falar com relação a essas 3 questões. E o que não foi tocado, aí eu queria que principalmente o Temporão respondesse. Primeiro, pelo que o Zé Luiz falou, se 30% da receita dele, que ele está custeando o SUS, vem de plano de saúde, ou seja, é um indicativo de uma boa fonte, teoricamente. Se nós conseguirmos, como é que nós vamos conseguir, e eu acho que vocês já tentaram, o governo do Estado de São Paulo está tentando, trazer o dinheiro do plano de saúde, do paciente, para atendido pelo SUS, e alocar esse dinheiro dentro do SUS, de maneira direta, porque se você cair lá no caixa Tesouro Nacional, não vem. Eu queria saber como é que isso está sendo operacionalizado. Eu acho que isso é uma luta que a gente precisa ter, porque eu estou com preocupação, eu como usuário, eu tenho plano de saúde.
moro ao lado do hospital mais chique de Belo Horizonte, né? E estou comendo 4 horas de fila toda vez que minhas criancinhas precisam, no inverno, procurar um pediatra. Tem 4 horas na fila. Estou pagando plano de saúde. O juiz de Montes Claros me ligou, o promotor, lá na Santa Casa de Samuel, tive que ligar para Samuel. O juiz ficou 12 horas na máquina no corredor. Juiz, pagando particular. Por quê? Porque os planos de saúde estão crescendo uma taxa de 26% e os serviços agregados na taxa de 8%. Vai explodir. Eu não vou começar a explodir do SUS, vai explodir no setor privado. Não tem jeito. Então é isso que eu queria entender. O que vai acontecer com o financiamento público? Com esse gap que está tendo entre 26% de crescimento da população classe média C que está comprando plano de saúde, com 8% de agregação de serviços. Isso, o que vai dar lá na frente em relação ao nosso financiamento? Já naquela perspectiva que você falou. Além da busca da receita. Bom, você falou muitas coisas importantes. Eu começaria pela vida prática, como você coloca, as restrições o gestor na ponta quando ele não pode contratar pessoal porque a lei de responsabilidade fiscal coloca o limite, né? E aí é a discussão que a gente não consegue aprovar uma lei de responsabilidade social, né? Quer dizer, nós temos uma fiscal que é muito clara, mas a social, que me parece, deveria prevalecer sobre a fiscal, ela não consegue caminhar. Na época do Humberto Costa se elaborou a primeira redação do que seria esse projeto. Ele está tramitando lá no Congresso, mas não vejo muito entusiasmo na sua tramitação. O segundo ponto que você colocou muito bem é: se nós vamos caminhar para o modelo de contratualização, orçamentação global com contratualização, quem é que vai fiscalizar esses contratos? Qual é a burocracia? Onde é que está a capacidade técnica? Foi exatamente o que aconteceu no Pacto pela Saúde. Ele foi muito bonito no papel, aquele modelo de contratualização, mas ele simplesmente virou um exercício estéril de planejamento. Ajudou a fazer programação, planejamento e tal, mas do ponto de vista, muito bem, as metas estão sendo cumpridas, estão sendo atingidas, por quê? Por que não? Quem está cumprindo está sendo premiado. A partir do decreto da presidenta Dilma, que regula a Lei 8080, se abre uma nova perspectiva desse modelo de contratualização. Nesse momento, o Ministério está debruçado exatamente sobre como essa questão vai ser operada, como isso vai ser desenhado. Você falou também em judicialização rapidamente, a gente nem tocou no ponto aqui, que é um pepino do financiamento, né? Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa interessante, né? Você tem, de um lado, a Constituição que garante direitos, você tem problemas nesse sistema, muitas vezes de garantir o acesso a determinados direitos, mas você tem também um espaço que eu chamo, é o seguinte: eu acho que o SUS tem que garantir o direito e tem que garantir necessidades, mas ele muitas vezes está sendo obrigado a atender desejos. Então, para discutir desejos, tem que chamar Lacan, Freud e tal, é outra dimensão. Mas muitas vezes juízes dão garantia a uma pessoa de ter um desejo atendido, não necessariamente um direito ou uma necessidade. Por isso que nós insistimos tanto, foi feito um seminário no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, né? De que é preciso que haja protocolos, estudos de custo-efetividade que garantam a incorporação de novas tecnologias. Senão você fica ao sabor dos modismos, né, das influências, das estratégias de comercialização da indústria. É outra dimensão. E em São Paulo, por exemplo, São Paulo acabou resolvendo essa questão da maneira que eu não resolveria. Dá tudo para todos. O custo disso para a sociedade. Eu acho que a gente deve ter critérios claros. Quero chamar a atenção da lei que foi aprovada, que cria a Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS, agora como uma estrutura legal, estabelecida em lei, como um primeiro passo para que o Brasil tenha o quê? A meu ver, uma agência reguladora, um sistema regulatório de gestão de tecnologias, como a Inglaterra tem, né? O NICE, que é uma questão absolutamente central hoje em dia, né? Que tecnologias nós vamos incorporar, por quê, para quê, a que custo, quais os resultados que elas vão trazer, essa é uma questão absolutamente central.
A questão da relação entre o SUS e o sistema de planos e seguros, a meu ver, é uma questão que caminhou pouco, uma questão a ser construída. Tem muitos espaços de interface, até porque grande parte da rede hospitalar utilizada pelos planos de seguros também é utilizada pelo Sistema Único de Saúde, né? A questão do financiamento, como sempre, entra aí como problema, e a questão do ressarcimento, se fosse simples, já tinha sido resolvida. Eu tentei, aqui tem duas dimensões. Eu quero chamar a atenção para uma dimensão legal, é que o Supremo até hoje não julgou a ADIM, que os planos estão questionando a questão do ressarcimento. E a segunda é a gente se livrar definitivamente do modelo atual de ressarcimento através de processos administrativos, que leva a que, sei lá, nem 10% dos processos signifiquem retorno financeiro para o SUS. Isso só a partir da implantação do cartão SUS. O cartão SUS nacional, inteligente, você vai ter em tempo real quanto foi, quem paga, quanto paga, qual foi o atendimento, o valor do procedimento, que vai agilizar. Mas se a questão legal não for dirimida de uma vez por todas, você vai ter sempre uma questão em cima complicada. É constitucional ou não? O Supremo tem que se manifestar. Deixa eu sair um pouco da discussão. Eu queria primeiro dar os parabéns. Sua apresentação é brilhante e o ministro Ecorão continua sendo as pessoas mais importantes da saúde brasileira. E a sua humildade, a sua maneira de ver o Brasil é realmente um exemplo a todos nós. O senhor falou muito do ministro Adib Jatene. O senhor e o ministro Adib Jatene são realmente os pontos altos da nossa situação e da maneira de prever o futuro. Se fala muito, claro, em gestão, tem que falar, financiamento tem que falar, mas já tem dois outros aspectos que me parecem cruciais. Primeiro é a liberdade. A gente precisa inovar. E não dá para inovar sem liberdade. O que nós sentimos é que o financiamento chega a um certo ponto, a sociedade não pode fazer mais. Nós realmente não temos uma gestão tão ruim assim. Eu acho que é uma injustiça dizer que os nossos gestores são ruins. Nossos gestores são ótimos. Eu desafio qualquer gestor, e vocês também, a gente desafia qualquer gestor do hospital boutique a ter sucesso no SUS. E nós temos os nossos gestores do SUS que sobrevivem. Nós temos hospitais do SUS hoje em dia que são ONA 3, são acreditados pela Associação Canadense do Hospital, 100% do SUS. Os nossos gestores são ótimos. E o gestor de boutique é fácil, basta aumentar o preço. Bom, mas precisa inovar. Antigamente nós tínhamos fiscais do SNI aqui dentro. Hoje os fiscais do SNI foram substituídos pelos xerifes. Xerifes dos mais variados tipos, TCU, TCU não sei o que e tal. Eles cerceiam a liberdade da universidade, eles cerceiam a nossa capacidade de propor modelos novos. Antigamente nos considerávamos assim, nós éramos comunistas que queríamos comer as crianças. Hoje nós somos um bando de indivíduos de mau caráter com tendência a formar quadrilha. E a gente paga por isso. Essa ideia, os senhores já ocuparam o cargo por quantidade de processos que tem. Eu conversava com o Cláudio Lotenberg outro dia que me dizia, eu ainda tenho processos enormes daqueles curtos meses que eu fiquei na Secretaria de Saúde de São Paulo, com todo o apoio legal que eu tive para que não me deixassem fazer bobagem. Isso a gente paga um preço enorme, isso ingessa a inovação que o Brasil precisa. Nessa inovação tem um ponto extremamente complexo, que é a formação de recursos humanos. A gente fala em envolvimento tecnológico, etc. A gente esquece que o ser humano cada vez vive mais, o ser humano cada vez tem upgrades melhores e mais continuados. A gente esquece que o nosso setor se baseia na prestação do indivíduo, do ser humano. A gente precisa preparar melhor o profissional de saúde do século. Nós continuamos ligados ao modelo de 1950, o médico versus a enfermeira, versus a psicóloga, versus o terapeuta. A gente precisa redefinir isso. Precisa ter coragem, aí precisa ter liberdade, criar profissionais de saúde adequados, nível técnico, técnico superior, tecnólogo. Nós não vamos resolver o problema do Brasil simplesmente com o médico e o enfermeiro. Eu queria alguns comentários dentro dessa linha. Bom, Rubens, você tocou no ponto aí, liberdade para inovar, né? Aí eu queria fazer um parênteses, né, dizer que trabalhar hoje na administração pública é um risco fenomenal. Por exemplo,
brilhante professor de saúde pública, Gastão Wagner de Souza Campos, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, está tendo 1000 problemas com CGU, TCU, não sei o quê, por questões que aconteceram lá durante o período que ele teve no Ministério, que não tem nada a ver com isso. Todo mundo sabe disso. Eu fiz um ato público lá no Ministério, dei a medalha Oswaldo Cruz para ele. O Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, o SEG, recentemente fez uma carta aberta de desagravo, mas o fato é que as contas dele estão bloqueadas, os bens disponíveis, e ele não cometeu nenhum ato ilícito, por conta dessa coisa que se construiu, que é tribunais de contas, controladoria, Ministério Público, essa coisa toda, que acaba colocando tantas limitações ao bom desempenho do gestor, que é uma questão a ser discutida sim, porque isso cerceia a capacidade de inovar e de, portanto, melhorar o padrão de gestão. Eu acho que é uma questão relevante e que merece, e que se insere dentro dessa questão mais complexa hoje em dia, né, de corrupção, questão do Estado. É um negócio complicado. O que eu percebo é que está cada vez mais difícil conseguir convencer bons profissionais a assumir o risco de ocuparem o cargo de confiança. O Serginho Costa está fazendo um trabalho brilhante lá no Rio de Janeiro, sabe muito bem o que eu estou falando. Ele teve a coragem lá de implantar UPA, de mudar radicalmente a gestão dos hospitais públicos, de inovar, por exemplo, toda a questão de apoio laboratorial. Tá? Mês que vem vai inaugurar um mega complexo de diagnóstico lá no Rio de Janeiro. E assim fica difícil, porque aí eu entro pela outra questão, que é, nós temos que formar quadros para esse novo sistema. E dentro dessa macroestrutura eu estou afastando os potenciais quadros gestores do SUS que vem aí, né? Então acho que essa questão é importante. Outra questão eu acho que é tudo isso que você colocou. Embora a incorporação tecnológica no setor saúde seja altamente intensiva, quando você compara saúde com indústria automobilística e banco, você vê a diferença, né? Banco e indústria de carro, você bota robô, computador e demite gente. Na saúde é o contrário. Quanto mais ressonância magnética, videocirurgia, qualquer coisa que você quiser, cirurgia robótica, o diabo 4, você vai precisar de mais gente qualificada, né? E aí me parece que é de fato uma questão bastante contemporânea discutir de novo as relações entre o sistema de saúde e as universidades, os centros formadores. A Fiocruz, por exemplo, tem uma experiência muito interessante, que é a escola técnica, que forma pessoal de nível técnico para a área de saúde, que é uma experiência que se repete em muitos estados do Brasil e que está, inclusive, se repetindo agora no contexto da América do Sul. Eu não sei se todos sabem, mas eu estou dirigindo, ajudando a estruturar o Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, que é um órgão da UNASUR, da União dos Países da América do Sul. É um organismo internacional que vai se dedicar, está se dedicando a discutir as grandes questões dos sistemas universais no contexto do continente, dos 12 países. E uma das questões centrais que os ministros da saúde mais cobram é a questão da necessidade da formação de gestores para os sistemas de saúde. A questão da governança é um tema absolutamente central no mundo inteiro e aqui no Brasil e no contexto do continente sul-americano também. Acho que esses são alguns pontos que você tocou extremamente importantes. Fazer uma observação bem rápida, até mostrando um aspecto dos Estados Unidos, fazer duas perguntas rápidas. Essa observação diz respeito a um estudo recente que foi publicado na revista nacional, um estudo que nós fizemos aqui, onde nós comparamos o tempo de ministros da saúde aqui no Brasil nos últimos 20 anos com o de 22 outros países da OCDE que tinham maior nível de IDH. Trazendo números rápidos, o ministro da Saúde no Brasil nesses últimos 20 anos foi de entre 13 e 14 meses na média, enquanto que nesses países desenvolvidos e alguns em desenvolvimento, poucos, mas Coreia, por exemplo, foi de 33 meses. Então, só para ilustrar um pouco, foi colocado o ministro temporal, talvez seja um dos 3 ou 4 ministros que duraram mais do que... Eu fiquei 46 meses. Isso. Eu devia puxar essa média para cima. Mais 36 meses, tem 3, parece que, nesses últimos 20 anos ficaram, o que ilustra essa questão do executivo
muito pouco tempo para conhecer o que é esse sistema público nas suas entranhas, problemas, dificuldades e realização até de alguns projetos. Aí vem minha primeira pergunta, né? Será que nós não estamos num enrosco difícil que é, devido a esse sistema complexo, e que por ele não reagir dá margem a inúmeras soluções criativas para um país continental, pensando e cuidando muito mais de ter que resolver e apagar os incêndios de curto prazo, do que de fato desenhar o sistema que nós precisamos para daqui a 10 anos. Eu não vejo essa discussão. O Binho levantou o ponto aí do profissional que nós precisamos para daqui 10 anos, e um profissional da saúde, um médico, ele demora de 8 a 10, ilustrando um pouco esse meu ponto. Nós estamos aqui discutindo hoje criação de novas faculdades sem olhar a qualificação dos profissionais, né? E sem dúvida, num país como o nosso, com regiões onde tem muitos médicos e outros onde uma carência extrema de profissionais da saúde de modo geral. Cadê as políticas públicas no sentido de adequar essa discussão? Então, esse é um olhar de curto prazo que eu vejo, que é apagar incêndio, mas não pensar nesse país daqui a 10 anos. E a segunda pergunta que eu coloco é, para mim está muito claro, né, e essa mesa foi brilhante em demonstrar isso, que Brasil, país em desenvolvimento, vivendo num mundo globalizado, tecnologia de informação e comunicação, com o Dr. Google e tudo mais, e todo o interesse da própria sociedade mundial, na geração de novos conhecimentos e inovação, faz com que, para mim, seja muito claro já há algum tempo, e aqui está ilustrado, que é impossível para qualquer país dar tudo para todos. Só que o nosso discurso do executivo da saúde, ele ainda assume esse tremendo desafio. Eu acho que assume justamente para não ter que assumir uma outra coisa, que é fazer as escolhas que precisam ser feitas, aonde impliquem dizer alguns não. E nós não estamos sabendo, por uma série de questões, definir quais não são esses. Países desenvolvidos estão fazendo isso, ricos, né? Se a gente for, por exemplo, o sistema canadense, os não são dados muitas vezes pelos tempos de filas de procedimentos, onde claramente demora 6 meses, não é porque a sociedade quer, é porque eles, de certa forma, escolheram essa forma para dizer algum não para esse sistema de saúde. Não entregar na hora, porque não dá para entregar na hora tudo que é necessário. O exemplo de Minas, o Maurício colocou muito bem, é difícil articular esse consórcio e fazer, mas ele sai fora de um modelo existente. É mais um dos modelos que está chegando, mas quando é que nós vamos pensar nesse futuro e aí sim priorizar ações e eventualmente dizer alguns nomes? A primeira está ligada à segunda, claro. Será que não dá para a gente, talvez, sair da cilada de curto prazo e de repente montar, baseado nessa realidade que existe, um painel aí de pessoas para tentar desenhar esse sistema que respeite aquelas doutrinas, aquele marco constitucional que nós temos, mas para um sistema que seja realmente capaz de ser entregue da melhor forma possível. Bom, o Rubem Belfort organizou uma discussão desse livro que era o Brasil em 2021. E apareceu um monte de gente para falar. Eu fui lá falar sobre saúde pública em 2021. Foi um exercício interessante, né? Teve gente que veio apresentar o que vai acontecer com o perfil demográfico, com o perfil epidemiológico, com as novas tecnologias. Quer dizer, eu acho que tem muito material do seminário que o Rubem organizou que pode ser insumo para essa discussão. Agora, eu queria fazer uma reflexão sobre duas coisas. Primeiro, você, de uma certa forma, voltou à questão que eu falei. Dar tudo para todos. A questão toda aí é para todos nós temos que dar. A questão é o tudo. O que se chama de tudo, né? E aí o conceito de integralidade para nós é fundamental. E aí, de novo, entra a questão de gestão de tecnologia. Não tem jeito. Quer dizer, o que vai entrar dentro do sistema de saúde que vai estar sendo oferecido a todos dentro de uma certa racionalidade, né? Essa é a questão. Hoje, vamos falar claro, quem é que está hoje determinando o padrão de incorporação tecnológica? A indústria, a mídia e o judiciário. O governo está
começando a se organizar para entrar como um ator relevante aqui, né? E a indústria, ela aparece muitas vezes, por exemplo, apoiando associações de pacientes portadores de patologias, financia. Por exemplo, de vez em quando a gente vê na televisão uma campanha que a gente acha, pô, que legal, finalmente uma coisa positiva, chamando a atenção para uma determinada doença. Exatamente nesse momento, os especialistas dessa doença estão sendo visitados pelo laboratório que está por trás da propaganda, disfarçada, oferecendo um novo produto. Então, é mais ou menos o seguinte: você tem essa doença, procure seu médico, coincidentemente está sendo visitado pelos propagandistas com um novo produto. Aliás, isso aí eu acho que é um caso que precisava, a lei da mídia ou uma lei sanitária. Então, é o seguinte, você tem hoje o controle da publicidade formal. Mas o que está acontecendo aí, aquela capa da Veja, vírgula nossa, aquele remédio para diabetes que emagrecia também, é que você tem a matéria paga. Então, essa definição de matéria paga, quando vai se discutir a matéria paga, vem a questão da liberdade de imprensa. Mas eu acho que tem que ter, nessa questão sanitária, assim como na questão de alimentos, remédios para menores, para crianças e tudo mais, o governo vai ter que pôr a mão nessa boca. Porque o que está acontecendo, quer dizer, isso é uma coisa que talvez seja um dos segredos mais bem guardados da mídia, que é essa questão, a relação comercial com a indústria farmacêutica, que não é na forma de publicidade. Com a indústria de bebidas é na forma de publicidade, com o cigarro é na forma de publicidade. Então tem condições de se controlar através aí dos organismos públicos, do próprio. Mas com a indústria farmacêutica, o que você tem é a matéria vergonhosa. A Veja é fantástica. Eu admiro muito a Veja, eu gosto muito da revista Veja, porque ela explicita de uma forma absolutamente desavergonhada todos esses abusos que são feitos de uma maneira mais discreta pelos veículos. Mas esse é um tema que vai ter que ser levantado. Nossa, esse tema é tão importante que eu até sugeri que se organizasse um debate sobre ele, quer dizer, as relações entre mídia e saúde pública, que é absolutamente fundamental. É muito importante. Mas eu queria fazer uma reflexão seguinte: talvez a área da saúde seja uma das poucas do Brasil que tenha talvez o maior quadro qualificado de gestores, de qualificados. Ao contrário de outras políticas sociais, você não tem isso na área de educação, você não tem na área de assistência social, não dá nem para saída, né? Na área de meio ambiente você não tem isso, na área de saneamento você não tem isso. E o SUS, na verdade, é uma gigantesca escola de formação de quadros, né? E eu percebo que o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil, onde a questão do planejamento, né? Pensar o país de maneira mais ampla, pensar políticas de médio e longo prazo, mais estruturadas, começa a ganhar espaço. Então, quer dizer, olhar a burocracia do Ministério da Saúde, o problema todo é esse. Quando eu entrei lá no Ministério, no iniciozinho, um pepino, né? Quando o Lula me chamou, falou que nós vamos pegar os pepinos e tal. O pepino foi, metade da burocracia não eram funcionários públicos, eram consultores, entre aspas, terceirizados, contratados por organismos internacionais que faziam função de... Né? E a gente fez um gigantesco esforço, por quê? Porque não havia concurso público, os salários não são atrativos. Com a carreira de gestor público e a abertura de concurso, nós conseguimos melhorar um pouco isso. Eu tenho certeza que o Serginho lá no Rio sente essa dificuldade também, de ter o quê? De ter uma estrutura de Estado que permita para eles os melhores quadros, os melhores planejadores, os melhores administradores, os melhores gestores, né? Eles estão aí, tem muita gente sendo formada, mas existem dificuldades, imagino que lá na ponta, né? Nos pequenos e médios municípios, há essa dificuldade também, que é uma dificuldade, mas a gente cai de novo no modelo de gestão, como contratar, como pagar melhor, como gerenciar. Como anteriormente me identifiquei, eu sou professor da Faculdade de Medicina, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E em 94, nós conseguimos, depois de uma árdua, quase que sangrenta luta, modificar o currículo do curso de medicina. Exatamente por esta razão que hoje se discute nesse ponto. E tivemos uma grande dificuldade, porque a premissa básica era colocar o aluno desde o primeiro semestre nos postos de saúde, com um nível de complexidade do mais simples até o mais complexo, era ele chegar ao hospital universitário. Isso gerou
logicamente, uma série, já estou aqui na questão do comunista que comia criancinha e coisas do tipo aí desse cenário. Mas produziu um segmento importante de novos profissionais de saúde, e eu sempre brincava com meus alunos que eu precisava encontrar profissionais, não que eu desconfiasse dos atuais profissionais, eu acho que a maioria de nós aqui, sejamos médicos ou não, devemos nos preocupar com isso, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos da equipe de saúde, que venham nos tratar, porque chega a ser de uma estultice imensa imaginar que esta formação que nós tivemos e que fomos aprimorando a duras custas, as nossas próprias custas praticamente, possa ser reproduzida ao longo do tempo, e não vai ser reproduzida porque ela está sendo minada literalmente por isto que se colocado pela mesa do Luiz Temporão colocou, o nosso colega ali colocou, de uma forma nem tanto sutil, como deu um branco, o nosso coordenador superior, Nasci, essa fantástica revista que eu me recuso a citar o nome, e que, na verdade, traz uma forma enlouquecidamente, desavergonhadamente forte do acesso à indústria, da indústria farmacêutica, à formação dos futuros estudantes, dos futuros médicos, profissionais, enfermeiros, farmacêuticos e outros mais. E o que eu gostaria muito de ver, e assisti inclusive uma palestra do professor Temporão, no Ministério da Saúde, junto com o professor Haddad, na junção do Ministério da Educação e Saúde, aquela velha questão, lá da formação em 43, quando iremos atacar a questão dos currículos, dos cursos, e eu vou falar especificamente de medicina, porque eu sou médico, eu não posso ficar falando de outras áreas que não mais conheço na vivência, com eficácia. Porque não é possível que se consiga, que permitamos de alguma forma esse tipo de acesso despudorado, me perdoem a palavra um pouco mais pesada, às faculdades de medicina, e aos hospitais universitários, que eu vejo como via de consequência, sendo bombardeados. No Japão, já que se falou tanto aqui no exterior, aos hospitais universitários é dada a primazia da experimentação das inovações tecnológicas. Depois é colocado para outro segmento. Mas lá, as inovações tecnológicas, especialmente na área de imaginologia, é colocado para o hospital universitário, testem para ver como é que funciona. Aqui não. De repente você vê um programa sexta-feira à noite, no Plim, apareceu um novo exame, todos temos que fazer. E aí entra na questão que o colega colocou ali. Todos temos que fazer? Quem? Isto não é uma questão do SUS. Isto é uma questão de propaganda da televisão, propaganda e marketing. E aí eu acho que o Nassif tem perfeita competência para chamar uma discussão sobre esse assunto. Então eu só queria deixar claro que esta discussão sobre a intromissão e a não renovação, a nossa cristalização na formação dos novos quadros de medicina e de enfermagem, nutrição e todos mais que apareçam na área da saúde, ela é absolutamente criminosa. E isso sim merecia a judicialização desse processo. Então, o ato médico como um todo. Obrigado. Eu acho que é um tema muito importante, as relações éticas entre os profissionais médicos e a indústria farmacêutica. Né? Recentemente, alguns editoriais do British Medical Journal e outros levantaram questões importantes em relação à maneira como as pesquisas clínicas vêm sendo desenvolvidas,
O Conselho Federal de Medicina deu um passo que me parece importante pela primeira vez ao introduzir no Código de Ética Médica algumas questões relacionadas ao tema, que até então nunca havia sido trabalhado. Mas eu concordo contigo que essa questão deveria ser melhor pensada, porque existem realmente alguns, por exemplo, me parece um disparate que um estudante de medicina desde o primeiro ano, o segundo ano, já esteja sendo bombardeado por visitas de representantes vendendo determinada visão da medicina, essa que é a verdade. Né? Então, essa discussão de quem educa, os que vão prescrever, os que vão cuidar, né? Eu acho que aí também tem um espaço que eu acho que das próprias universidades, mas o próprio Ministério da Educação e da Saúde deveriam ter, digamos assim, mais material informativo, ação, que os médicos pudessem estar consultando e informando. De novo, a internet pode nos salvar, no sentido de que até então você era, de certa forma, ou você tinha acesso ao conhecimento a partir de congressos e eventos, todos financiados pela indústria, ou as revistas, todas financiadas pela indústria. Agora você pode buscar informação em qualquer outro espaço, né? Qualquer profissional, qualquer especialista, ele vai ter dificuldade. 98% continua sendo financiado pela indústria, mas já tem 2%, 3%, 4% de grupos independentes, críticos, com uma outra visão que ele pode ter acesso a outras discussões, outras informações. Bom, tivemos mais uma rodada aqui muito rica aqui, queria agradecer muito aos dois palestrantes, Igor, ministro temporão. Vamos fazer um intervalo aqui, um lanche aí, que ninguém tiver, e voltamos daqui a pouco, então. Muito obrigado.